Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todas minhas irmãs esta manhã. Não sei como é que vocês estão, mas espero que esteja bem. Se não tiver, vai ficar através dessa palavra que Deus tem para você e a oração. Vai tocar profundamente no teu coração. Pai amado, querido Deus, eu entrego a vida a todos os inscritos deste canal nas tuas mãos. Aqueles que ainda vão se inscrever, sejam bem-vindos. Que o Senhor abençoe também. A palavra que eu tenho para você hoje está em Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizere, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o Senhor diz, principalmente aqui o apóstolo Paulo diz na sua palavra, que tudo, na carta aos Colossenses, capítulo 3:23, o apóstolo Paulo fala, tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o apóstolo nos aconselha que tudo que a gente fizer, que a gente faça com amor, como se fosse para o Senhor. É tempo, minha irmã. A palavra do Senhor diz também, Deus está chamando, Deus está nos chamando para um tempo de reconstrução, reconstruir o nosso eu interior. Às vezes precisamos ser restaurado, ser reconstruído. A reconstrução de amadurecimento e de coragem. Muitas vezes precisamos de um amadurecimento, de coragem, de reconstruir o nosso eu. É tempo de reconstruir a nossa vida. Para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes ficamos parados, estagnados, sem saber o que fazer, sem ter uma atitude, sem buscar, sem orar, esperando que Deus venha agir na nossa vida. Mas precisamos nos levantar, atender ao chamado de Deus. Ele está te chamando para um tempo de reconstrução, de amadurecimento e de coragem, para fazer o que precisa ser feito, para mudar o que precisa mudar. Para ele, pare de esperar que o cenário venha mudar, que as coisas venham melhorar. Comece a fazer agora. Toma uma atitude agora. Se levante. Não está com coragem? Peça a Deus. Como diz o apóstolo Tiago, quer sabedoria? Peça a Deus que dá. Não espere o cenário ideal para agir. Se levante agora. Use o que você tem nas mãos e comece hoje. Comece a fazer tudo como se fosse para Deus. O Senhor te aconselha nesse momento a você criar coragem, se levantar, tomar uma atitude e não esperar pelo cenário perfeito, pelo cenário ideal. Porque, como dizia o povo quando voltou da Babilônia, começaram a construir a casa deles e eles diziam, ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. E o que aconteceu? Eles sempre estavam dando desculpa, mas a casa deles, eles estavam construindo. Mas eles diziam que ainda não era tempo de construir a casa de Deus. Então, o tempo, não, eu quero dizer a vocês, irmãos, que nós não devemos esperar um cenário ideal, o tempo certo
O tempo certo é agora. Se posicione, se levante. Deus tem propósito na nossa vida, meu irmão. Nós precisamos sair da tenda, olhar para as estrelas, como Deus disse para Abraão. Abraão, saia da tenda, olha as estrelas. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Você não vai poder contar. Então Deus nos aconselha, a palavra do Senhor nos diz hoje, nós devemos sair da tenda. Precisamos tomar posse do que Deus tem para nós. Muitas vezes não tomamos posse daquilo que para que Deus nos chamou, porque ficamos parados, estagnados ali, sem tomar uma atitude. A palavra do Senhor diz, em Lucas capítulo 13, versículo 30, o Senhor diz: contudo, os últimos virão ser os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, Deus quer nos honrar. Deus quer honrar você. Ele diz, os discípulos perguntam, e ele diz, aqueles últimos serão os primeiros. Saia da tenda. Olha as estrelas. Olha o que Deus tem para nós. Não devemos ficar parados, esperando que Deus mude. Temos que tomar uma atitude. E não ficar só esperando que o Senhor vá mudar. Use o que vocês têm nas mãos e comece hoje. A viúva, aquela viúva, ela só tinha uma botija de azeite. Mas quando ela se tomou uma atitude, ela se levantou e ela foi falar com o profeta, ela podia ter ficado ali, trancada dentro de casa e deixar que os credores levassem os seus filhos como escravos para pagar a dívida que o marido tinha deixado. Mas ela se levantou e ela tomou uma atitude e ela foi falar com o profeta. E ali ela só tinha, o profeta perguntou a ela, o que é que tu tem na mão? Use o que você tem na mão. Ela disse, a tua serva tem uma pequena botija de azeite. E ele disse, vai, pede vasilhas emprestadas a teus vizinhos. Quando aquela mulher se levantou, foi falar com o profeta, ela tomou uma atitude, ela disse, eu não vou deixar o credor levar os meus filhos para ser escravo. E muitas vezes nós ficamos parados, deixando que nossos filhos venham ser escravos na mão do inimigo. Aquela mulher, ela se levantou, ela não deixou o credor. Ela se levantou e ela foi ter com o profeta. E ali o profeta disse, entra no teu quarto, tu e teus filhos. E houve o quê? Uma grande multiplicação na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela tomou uma atitude, ela se levantou. Ela não se conformou em deixar que o credores levassem os filhos dela como escravo. Ela tomou uma atitude e se levantou e foi falar com o profeta. E houve multiplicação, aquela mulher, ela foi honrada. Deus está te chamando para um tempo novo, um tempo de reconstruir, um tempo para que você venha tomar atitude. Não espere o tempo ideal para agir. Seja uma mulher forte como foi Abigail. Aquela mulher, ela se levantou. Davi estava para destruir toda
a descendência de macho que tivesse na fazenda dela. E ela se levantou e foi ao encontro do rei, assim impedindo que houvesse uma grande matança na casa dela. Aquela mulher foi uma mulher de atitude. Com a atitude dela, ele impediu um grande derramamento de sangue. Então Deus quer das servas do Senhor que sejam mulheres de atitude, mulheres de fé. Não espere o tempo certo. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, minha irmã. Espero que essa palavra venha tocar profundamente no teu coração esta manhã. Pai amado e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa cada inscrito deste canal, restaura as famílias, responda as orações que eles deixam nesse canal, seus pedidos de oração, meu Pai. Abençoa cada inscrito deste canal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Restaura as famílias. Eu peço ao Senhor esta manhã, meu Pai, que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão necessitados. O Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha, Pai. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha, meu Senhor da glória. Dá vitória àqueles que estão com causa na justiça. Coloca os papéis que estão embaixo, Pai, em cima. Que o Senhor seja o juiz, o advogado do seu povo. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, meu Pai. Eu oro, meu Pai, esta manhã, por cura das enfermidades. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha curar todos que estão enfermos, meu Pai. Aqueles que estão com depressão, que estão desanimados, tristes, que eles venham tomar uma atitude, se levantar, sair da tenda, olhar para as estrelas, olhar para o que Deus tem preparado para nós, tomar posse daquilo que Deus tem preparado para vocês. Deus tem bênçãos preparadas para todos nós. As nossas promessas, nossas bênçãos, muitas vezes começamos a orar e paramos. A nossa resposta está no caminho. Muitas vezes o inimigo fica impedindo, como fez com Daniel, impedindo que a tua resposta venha chegar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor esta manhã, cura os enfermos, meu Pai. Todo tipo de enfermidade, meu Senhor da glória. Oh, aleluia, Jesus. Oh, xamandarabá, xaramim, daramã, darai. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu oro também para a cura da depressão, meu Senhor. Que o Senhor venha curar aqueles que estão com depressão, aqueles que estão angustiados, tristes, desanimados. Que o Senhor venha curar, meu Pai. Oro para que as portas venham ser abertas, minha irmã. As portas que estão fechadas para você venham ser abertas. Que o Senhor venha destravar a tua bênção, que está retida no reino espiritual. Que o Senhor venha destravar a nossa bênção que está retida no reino espiritual. Restaurar a nossa família, salvar, libertar dos vícios, do álcool, da droga, do jogo, das drogas, do jogo. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha restaurar as famílias, que o Senhor venha libertar as famílias, libertar aqueles que estão presos na mão do inimigo. O Senhor venha libertar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor, minha irmã, venham entrar hoje na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão em oração, profetizando bênção, crescimento espiritual, renovo. Pai, destrava o que está travado na vida dos meus irmãos. Aquilo que o inimigo tem impedido no reino espiritual venha ser destravado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Minhas irmãs, dê seu like, compartilhe, para que esse vídeo venha ser escutado por mais pessoas. Tem tantas pessoas, minhas irmãs, que estão precisando de um incentivo, de uma palavra, de um renovo.
Envie esses vídeos para a sua família, mesmo que eles não sejam evangélicos, envie para eles. Isso aqui não é placa de igreja, não. É a palavra de Deus para você. Amém? Deus abençoe.